Fala aí, pessoal, ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar de NFL com um noticiário forradaço aqui. Temos muita coisa, o Washington Commanders foi vendido, training camps começando e eu vou falar as principais histórias que eu quero acompanhar nos próximos dias de training camp. Começo pedindo aquela ajuda sua para aqui com o Toque Passa, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, aquela interação tão importante, que você se inscreva no canal, compartilhe o nosso canal com as outras pessoas. Se puder colaborar um pouquinho mais ainda, ó, faça parte do nosso clube de membros. Tem um botão aqui em cima, é baratinho, não é muito caro não. Quero dar um salve aqui pro Lucas Loures, o mais novo membro aqui. Tem sorteio de prêmios com 150 membros, vou sortear mais uma camisa oficial. Tem grupo no Telegram pra gente bater papo. Durante a temporada esse grupo fica sensacional mesmo, tá? E já tá muito bom, mas durante a temporada fica especial. E também todo mês tem sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation. Se você não conhece a Fanatic ainda, aqui embaixo tem link e tem cupom de desconto. Cupom Toque Passa, dá desconto, tem camisetas maravilhosas. Recomendo que você conheça a Fanática, assim como recomendo que você conheça a BetMais, nosso parceiro aqui, site de apostas. Tem o Mercado Futuro, que ó, vai valer live aqui, tá? O Mercado Futuro de NFL é coisa linda mesmo. Então conheça a BetMais, aqui embaixo tem o link para você abrir a conta através do Toque Passa. Teremos novidades em breve. Vamos nessa então, vai, roda a vinheta. Vamos lá, faltando 13 dias para o jogo do Hall da Fama. Teremos, daqui 2 semanas eu venho falar de jogo, né? Tudo bem, não vou perder muito tempo analisando o que aconteceu entre Browns e Jets, né? Mas a gente vai ver aí um joguinho com, né, vinheta da NFL, tudo vai matando a saudade. E faltam 48 dias para o sonhado 7 de setembro, mais do que o feriado, a gente espera por Chiefs e Lions, o jogo de abertura, 7 de setembro, contando os dias aqui. Cara, mas é bom, né? Eu já tô vivendo um ritmo de festa aqui. E até para começar essa festa, esse ritmo bom, manter esse clima lá no alto, o Washington Commanders está sob nova direção. Ainda falta uma cerimônia assim protocolar que acontece, deve acontecer dia 1º de agosto aqui, vai passar o bastão oficialmente, mas nesta quinta-feira a venda do time para o grupo liderado por Josh Harris foi aprovada por unanimidade pelos donos de outras franquias. O valor recorde, né, nos esportes americanos, o valor que vai ser pago vai ser um recorde, 6,05 bilhões de dólares, equivalente a 29 bilhões de reais, dá até para comprar o Toque Passa, se quiser falar comigo, Josh Harris, estamos aí junto, e Dan Snyder encerra sua passagem pela liga, sem deixar muita saudade, né, vamos ser sinceros, proprietário da franquia desde 99, ele deixa a NFL com um recorde acumulado de 164 vitórias, 220 derrotas e 2 empates em temporadas regulares. Em playoffs foram apenas 6 idas aos playoffs, com 2 vitórias e 6 derrotas, e os inúmeros escândalos, né, que levavam o nome do Snyder para o noticiário mais do que o futebol americano em si. Né? No apagar das luzes, por exemplo, ontem, enquanto estava sendo discutida a venda do time, ele ainda recebeu uma multa de 60 milhões de dólares depois da investigação independente ter concluído de que, de fato, ele assediou sexualmente uma funcionária do time e também a franquia estava retendo receita, ela estava escondendo os números, os valores que deveriam ir para o bolo, né, da receita nacional da liga para ser dividido entre todos os times. 60 milhões de dólares de multa e é pouco, né? Foi um desastre a gestão, né? O Jay Gruden até falou que o Snyder tinha mania de indicar jogadores para o draft, mas sem ter visto o vídeo, nada. Sei lá, se ele tirava da cabeça ou ele via noticiário e falava, pega esse cara. E, bom, acabou, tá? Agora é a hora do grupo do Josh Harris botar a mão na massa e, cara, tem muita coisa para se resolver. 31 anos que a franquia não ganha um Super Bowl, a torcida tá indo embora, tá se afastando do time, a audiência na TV, nas transmissões locais são baixas, né? O estádio foi eleito o pior da NFL, provavelmente vai ter que construir um novo estádio. Pode até rever a questão do nome da franquia, né? Porque foi trocado de uma forma assim muito absurda e vai ter que resolver muita coisa dentro de campo, né? Filosofia, ou ideia, quem vai ser o treinador, se o Ron Rivera de fato vai seguir ou vai fazer essa passagem de bastão para o BM, se o Martin Minhill vai continuar sendo o general manager, se a gente vai ter uma mudança nessa gestão toda, e a gente vai ver essas mudanças acontecendo ao longo da temporada. Esse não é um ano para o torcedor dos Commanders imaginar que as coisas vão mudar, que o time vai melhorar, que o time vai crescer muito ali, mas é o primeiro passo, né? O primeiro passo diante de um futuro que tende a ser melhor, pior é pouco provável. Você começa a respirar um pouquinho de ar puro, eu acho muito bom. O pesadelo está se encerrando lá em Washington e o torcedor comemora, tenho certeza disso. Boa sorte ao Josh Harris e à equipe do Washington Commanders.
Por falar em donos, em grana, a NFL lucrou quase 12 bilhões de dólares na temporada passada, no ano passado, em 2022, cerca de 57,5 bilhões de reais, muita grana. E olha, como sempre, né, a gente descobriu esse fato porque os Packers não têm um dono e eles precisam divulgar um balanço aí. Então eles publicaram esse balanço e apareceu lá que eles, assim como os outros 31 franquias da NFL, ganharam 374,4 milhões de dólares na divisão dos lucros da NFL, né? Aquele lucro líquido, aquela receita que fica ali no final, é dividido igualitariamente e os Packers receberam 364,4 milhões de dólares, que coloca o bolo todo em 11,98 bilhões de dólares e o lucro da NFL segue crescendo, né? Desde 2016, 68% de crescimento no lucro da NFL, muito interessante. Isso aqui é apenas parte do que os Packers lucraram, né? Porque ainda tem o lucro local, o que o time faz ali com a exploração do estádio, né? Questão dos bares, eventos, tudo mais. Mas os Packers tiveram um lucro no último ano de 235,9 milhões de dólares. Isso o lucro local, somado tudo, dá cerca de 610 milhões de dólares só de lucro, né? Quase 3 bilhões de reais no ano de 2022. A gente sabe que os Packers têm um mercado pequeno, então times como Nova York podem render mais, outros times podem render menos, porque o estádio não é deles, a exploração não cai lá. Mas, bom, é um valor que é interessante a gente perceber, é o único que a gente consegue saber, os outros times não divulgam balanços anuais. A meta da NFL, né, o Roger Goodell estipulou que a ideia é lucrar 25 bilhões de dólares, né, num ano até 2027. Tem que mais do que dobrar esse lucro atual em 4 anos. É ousado a meta, né? A gente sabe que o Roger Goodell é ousado, mas eu não me assustaria se esse crescimento acontecesse, tá? Porque a NFL tem percebido cada vez mais como que dá para lucrar, e esse bolo tá ficando bem grande e a liga tá crescendo cada vez mais. O noticiário hoje tá bom e eu tenho um fato histórico aqui para divulgar, consegui um espacinho aqui para colocar lá nos Jaguars, porque o Kevin Naxon, que é treinador assistente de força e condicionamento da franquia, ele se tornou o primeiro treinador homem dos esportes americanos a assumir publicamente que é gay, né? Ele deu uma entrevista lá ao outsports.com e ele falou que não queria esconder isso mais e que acha que pode inspirar outros em situação similar à dele, né? Certamente não é o primeiro treinador gay nos esportes, né? Não é o primeiro treinador homossexual nos esportes americanos, nem em nenhum esporte. Sempre existiu e vai continuar existindo isso. Ele é apenas o primeiro a abrir, colocar abertamente essa situação aí ao público. Eu acho muito legal mesmo. Não é difícil imaginar que pegou alguém de surpresa nos Jaguars, né? A gente sabe como é que a conversa existe, as pessoas que vivem no dia a dia sabem, só que não é exposto e agora tá aí. É uma situação que para mim não muda nada e muda muita coisa ao mesmo tempo. Eu sempre lembro do caso do Ryan O'Callaghan, né, ex-jogador dos Patriots, que ele falou que usou o esporte a vida inteira dele para camuflar, para esconder a sua orientação sexual. Ele escondeu isso aí de todos, durante todos os anos, desde que ele era garotinho. Ele percebeu que jogando futebol americano ninguém ia duvidar, ninguém ia colocar em questão a orientação sexual dele. Então, o plano dele foi levando. E aí chegou no college. E aí tinha chance de NFL. Vou jogando. Mas a ideia na cabeça dele é que ele não ia ser nunca aceito. E quando ele ia se aposentasse, ele ia ter que se matar. Ele falou isso daí, é bem pesado, bem forte. Então eu acho que é uma questão de representatividade que é bem legal. Como eu disse, não muda nada, 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 porque o trabalho do cara, a competência independe de qualquer coisa e ao mesmo tempo muda muita coisa, porque com certeza ajuda muita gente. Vamos lá então, training camps começando, os Jets já estão trabalhando, né? Hoje os Browns, nessa sexta-feira os Browns se apresentam por completo. No sábado tem os Lions Chiefs, os times que fazem o jogo de abertura da temporada podem se apresentar antes. E aí na semana que vem, cara, todo mundo vai voltando, a gente vai ter todo mundo treinando normalmente. Inclusive a NFL vai até fazer o final de semana especial, semana que vem, transmissão lá no Game Pass, né? NFL Network cobrindo todos os times. Final de semana vai ser muito legal. Vou ver se eu planejo alguma coisa pra gente fazer junto aqui, tá? Eu separei aqui algumas histórias que eu quero ficar de olho nos training camps. É claro que a gente vai ficar de olho em tudo, né? E é claro que tem muita expectativa por treta, né? Que rola naqueles encontros, naqueles treinos que são em conjunto, dois times se encontram para treinar juntos, rola treta, mas rola treta também em jogo, em treino só de um time,
porque são 90 jogadores, e aí alguém encosta no quarterback, a linha fica brava, começa aquela treta lá. Mas vamos lá, algumas histórias fora as brigas que a gente quer acompanhar. Em primeiro lugar, é claro, os Jets de Aaron Rodgers. É tão óbvio que todo mundo, que a maioria das câmeras vai estar apontada para Nova York, que o Hard Knocks vai ser com eles, né? Já rolou a falta de vontade, agora parece que tá tudo bem, né? O Robert Saleh ontem foi meter uma camisa, né? I love a HQ, né? De Hard Knocks. Parece que tá tudo bem. Ele falou, conversou aqui, a gente entendeu o que vai acontecer. Mas enfim, nós teremos muito interesse em ver como o Aaron Rodgers vai lidar aí nesse time, que era um time muito talentoso, que a gente via com um crescimento muito grande no ano passado e faltava o quarterback, né? Você tinha o Zach Wilson, não era um quarterback, era né, uma piada que estava lá, e agora você tem um cara que dispensa a apresentação, que é o caso do Aaron Rodgers. A expectativa é, claro, de playoff, né? No mínimo, tem que vencer os Patriots, senão vai acabar com esse jejum aí de vitória contra a equipe de New England. O Rodgers é um personagem pitoresco por si só, ele falou que não queria o Hard Knocks, mas é pouco provável que de fato ele não quisesse estar nos holofotes, né? Ter um pouquinho mais de mídia, o Rodgers gosta muito disso, então vai ser interessante acompanhar. E agora, por exemplo, ele falou que o Garrett Wilson lembra muito ele ali, o Devonta Adams, né? Ele levou lá o Allen Lazard, levou o Randall Cobb, tem os seus parças, tá agradando quem tava lá, o clima parece bom, né? O Denzel Mims foi trocado para os Lions, o clima parece bom, o time parece bom, é uma AFC Leste muito concorrida e a gente vai querer acompanhar o desenvolvimento desse time, né? Teve aí o primeiro report aí do treinamento e o primeiro drive do Aaron Rodgers no treino não foi legal, foi mal. Calma, né? Mas a gente quer acompanhar ao longo desse mês aí o trabalho antes de começar a temporada, quase 2 meses até começar a temporada. A dúvida fica, claro, na linha ofensiva, se vai ser capaz de proteger o Rodgers. O Rodgers não é um garoto, ele não pode ficar apanhando todo o jogo sim, jogo também. Então a gente vai prestar bastante atenção nisso. E eles mantiveram o Zach Wilson lá, né? Zach Wilson é o reserva. E, cara, a gente sabe como um jogador ruim atrai a oportunidade. Então, eu não sei, eu tenho medo e eu quero ver como é que vai lidar esses Jets do Aaron Rodgers, né? Não vou cair naquele papinho que nem o do Russell Wilson no ano passado, né? O Broncos está perfeito, só falta um quarterback. Aliás, os Broncos, o segundo tópico que eu quero trazer aqui, os Broncos do Sean Payton, né? Outra história que cativa bastante, eu quero muito ver. O Russell Wilson chegou muita moral no ano passado, o grande astro, a grande contratação, mas o status de estrela se foi, né? Foi uma temporada, foi um ano horrível e ele agora tá querendo se provar, né? O Sean Payton chegou e é nele que a torcida confia agora e o Russell Wilson recebeu um grande contrato, mas o que se fala é que, cara, o Russell Wilson pode ganhar o caminho da rua, né, se não render nessa temporada, se não for aquele Russell Wilson que todo mundo espera. Falam que ele está na melhor forma da carreira dele, que né, botou a sandália de humildade, perdeu as regalias, está focado e vai ter que provar em campo. Ele vai ter que mostrar que o problema do ano passado era o Nathaniel Hackett e a bagunça que foi o time, não ele, não propriamente que desaprendeu a jogar futebol americano. Os torcedores, cara, estão muito de olho, estão com o pé atrás, sabe? A galera comprou a camisa do Russell Wilson, era a solução do problema de quarterback que vinha desde a aposentadoria do Peyton Manning, mas, cara, recebedor não falta, pelo menos até começarem as lesões, né? É um time que certamente vai ser melhor do que no ano passado, porque o Sean Payton é treinador, né? Coisa que o Nathaniel Hackett não é. E ser pior também era difícil de ser, mas principalmente eu quero ver o Russell Wilson. Eu quero ver de fato o que a gente pode esperar do quarterback. Tinha muita expectativa com relação a ele no ano passado, ele não rendeu. Falando em quarterback ainda, e ficando lá mais pro lado oeste dos Estados Unidos, quero ver os quarterbacks de São Francisco, essa novela que a gente tem batido muito ao longo da pré-temporada, né, da off-season, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se vai ser o Brock Purdy, o Trey Lance, ou então o Sam Darnold. O Lynch já falou que o Brock Purdy fez por merecer, conquistou o direito de ser o titular, mas a gente tem que ver como é que vai ser a recuperação dele, voltando da cirurgia, essa cirurgia que para mim demorou para acontecer. O Trey Lance custou muito no draft, não mostrou ainda, vai para o terceiro ano, será que ele foi um bust, foi um erro, ele vai tentar brigar também por essa posição?
E, de fato, tudo pode acabar caindo no colo do Darnold. Aliás, até convido você a acompanhar a entrevista que eu fiz com o PP Narducci ontem, falando lá do San Francisco 49ers, mais especificamente. A gente fala muito de NFL no geral, mas foca mais nos 49ers. Recomendo você, toque passa que rolou ontem, tem o link aqui em cima e também aqui na nossa timeline, né? Quarta história que eu quero acompanhar são dos quarterbacks calouros. Sempre vale a pena ver isso aqui, mas eu estou especialmente focado aqui em 4 nomes, tá? 2 óbvios, Bryce Young, a pick número 1 lá da equipe dos Panthers, e o CJ Stroud, a pick número 2 da equipe dos Texans. Os dois devem ser titulares, né? Vão ser os donos do time, mas prometeram muito durante o college. E a gente quer ver como é que vai ser essa adaptação, chegada na liga, em times que vêm de anos aí bastante bagunçados, né? Estão sob novo comando. Eu quero ver como é que o DeMeco Ryan vai lidar com o desenvolvimento do Stroud. Eu quero ver como é que o Frank Reich, né, que tem muitas dúvidas com relação ao trabalho do Frank Reich, trabalhando aí com o Bryce Young. Estou bem curioso. E estou curioso demais na pick número 4, o Anthony Richardson, quarterback da equipe dos Colts, porque ele chegou muito badalado, mas não pelo que ele fez no college, basicamente pelo que ele fez entre fevereiro e abril deste ano, né? O cara que cresceu nesse período. Ele teve uma temporada como titular de Florida Gators, mas com apontado aí pelas medições lá do Combine como o quarterback mais atlético da história da NFL. Gardner Minshew tá lá, deve ser o titular, mas a gente não sabe se ele vai ser um titular ponte, como acontece muitas vezes, o cara começa a temporada e logo é trocado, ou se ele não vai nem ser titular na semana 1, se o Richardson consegue mostrar que de fato ele é um bom quarterback e já ganha essa posição. Então eu quero ver muito a situação dos Colts. E também na pick 33, né, a segunda escolha da segunda rodada, Will Levis, que é um cara que, né, badalado também, apontado como primeira rodada, ficou bravo que não saiu na primeira rodada. Chega nos Titans agora com DeAndre Hopkins, com recebedores, um time que pode brigar por alguma coisa. Tenho minhas dúvidas, mas tá mais reforçado. E tem o Ryan Tannehill como quarterback. A torcida odeia, a torcida não quer ver mais Ryan Tannehill. Malik Willis eu não acho nem que vai fazer parte do elenco. Então o Levis é o cara que pode ganhar essa posição. Ele que vai disputar com o Ryan Tannehill e a torcida vai pedir por ele. No primeiro erro do Tannehill não vai ter muito espaço. Quem não é calor eu quero ver também, mas porque passa essa sensação, é a questão do Jordan Love, né? Enfim, eu quero ver, tô curioso para saber como é que ele vai se portar agora, não tendo mais Aaron Rodgers. O time é dele, eu quero ver como é que ele vai agir. É uma das histórias que eu quero acompanhar. Em quinto lugar, né, não acho que não tem uma posição, mas assim, a quinta história que eu quero trazer aqui é a novela dos running backs. Tem sido muito discutida, os caras brigam para os caras serem mais valorizados, acho justo, cara. Mas não pode ser de forma hipócrita, né? Você não pode reclamar quando você não recebeu, mas quando você recebeu você ficou quieto. Então, né, acho que tem que ser mais bem organizada a situação. Acho que todo mundo tem que lutar para ser mais valorizado, com toda certeza. E eu quero destacar aqui a situação do Saquon, ou do Saquon Barkley, e também do Josh Jacobs, né? Porque não assinaram as suas tags ainda, não receberam contratos e não assinaram suas tags. E a aposta é que ambos vão ficar de fora por algumas semanas, pelo menos. Talvez perder pelo menos 2 semanas de training camp, e depois aparecer. A história do Barkley é um pouquinho mais pesada. Ele até deu uma entrevista aí, ele cogitando fazer holdout, né? Ele falou que pode mandar um para a equipe dos Giants, mostrar o seu valor justamente não aparecendo. Então não sei, né? Não deu certo para o Le'Veon Bell isso aqui, né? A gente lembra essa história sempre. Ele foi lá, não conseguiu o que ele queria e mostrou que os Steelers estavam certos em não pagar para ele. Mas ele falou que talvez chegue a esse ponto. Talvez ele tenha que chegar a esse ponto de fazer holdout e não jogar a temporada inteira. Isso vai se arrastar, vai ter muitas declarações de outros running backs, a gente tem que esperar muitas falas de outros running backs cobrando mais valorização. Eu não acho que vai mudar nada a situação deles, não acho, a gente vai falar, mas vai ficar por isso aqui. Mas essas ausências são pontos a serem observados. Aliás, falando em holdout, né, tem a notícia também que o Zach Martin, dos Cowboys, também está ameaçando não aparecer, tá? Deve fazer holdout aqui, ele quer um contrato melhor, quer ser mais valorizado. O cara que tá bem no Madden, né, nas estatísticas, ele falou, tá vendo? Ó, eu mereço ganhar mais. Então vamos ver esses holdouts durante os training camps. A sexta história que eu quero trazer aqui é o clima no Buffalo Bills, porque aquele draminha que rolou do Stephon Diggs durante o minicamp,
cara, me acendeu um alerta muito grande, tá? Eu falei aqui na derrota para os Bengals, né, nos playoffs, que a sensação era de janela fechada, que a janela estava se fechando e podia ter se fechado já por completo, tá? E esse sentimento pareceu se refletir no Diggs. Me deu essa impressão que, tipo assim, ele tá incomodado de novo, que ele tá sentindo que ele não vai ganhar, que ele espera ganhar e não vai ganhar com essa equipe de Buffalo. Ainda é um time muito forte, sem sombra de dúvidas. Um time muito interessante que vai brigar, mas eu tô interessado em saber do Josh Allen, porque, cara, ele é a capa do Madden, tem candidato a MVP, mas ele pode se abalar. A entrevista que ele deu naquela situação toda me deixou um pouquinho com o pé atrás, porque ele aparecia abalado. Ele deu a entrevista falando assim: não, eu preciso fazer um trabalho melhor. E eu não gosto de quarterback. O trabalho de quarterback envolve muita confiança. Eu entendo falar assim: eu preciso fazer um trabalho melhor. Mas a expressão dele não me parecia interessante. Ele parecia cabisbaixo. E o trabalho de quarterback é muito mental, questão de confiança. Vai tentar e ele não pode. O ano passado eu senti em alguns momentos que parecia que ele ficava pensando demais no que tinha passado, algum erro, alguma situação, e isso aí acaba atrapalhando o seu trabalho. Eu ainda acho os Bills muito forte. Quero ver como é que volta o Von Miller, é outra história que eu quero acompanhar aqui, o Von Miller voltando, voltando de lesão, já não é nenhum garoto, mas ele é uma peça muito importante para essa defesa. Agora eu quero saber qual que vai ser o clima na equipe do Buffalo Bills. Se vai ser um time que vai abraçar aquela derrota do passado, ou então é um time que entra com aquele moral, aquela aura que tinha no ano passado, que eles entraram com tudo e acreditando que seria o ano deles de ganhar o Super Bowl, ou então se essa janela se fecha de uma vez. E aqui é outra história que eu quero acompanhar sempre, claro, os atuais campeões, né? Quero falar do Kansas City Chiefs, sempre uma atração à parte de acompanhar o Mahomes. Eu tô curioso com relação ao grupo de recebedores, já falei aqui que não acho que vai ser um grande problema, mas o ano passado sem o Tyreek Hill, ele saiu muito bem, né? O Travis Kelce, mas vai ser o suficiente? Será que o Kadarius Toney, Marcus Valdes-Scantling e o Sky Moore valem, né? Eles já compensam tudo? Não sei, não sei, tá? São 14 recebedores que os Chiefs têm no elenco neste momento. A briga vai ser interessante, vai ser, né, por essas posições aqui, quem que vai fazer parte do elenco final. E eu quero acompanhar, eu quero ver como é que vem, porque ganhar o Super Bowl, chegar no ano seguinte de novo, é um time que vale a pena de acompanhar. Claro que eu quero ver também a história do Garoppolo, se ele vai ter condições, se ele vai chegar a jogar pela equipe dos Raiders. A gente lembra que ele foi contratado, mas fez uma cirurgia e talvez nem jogue na equipe dos Raiders. Como é que vai estar o ataque dos Ravens também? Me interessa demais, né? O Lamar foi pago, tem o Odell Beckham Jr., tem o Bateman, parece ser um ataque, parece ser um time muito bom dentro de uma divisão complicada, uma conferência ainda mais complicada. O ataque dos Patriots também é uma dúvida, eu quero ver, será que trazer o Bill O'Brien foi o suficiente, né? O Mac Jones vai voltar a ser o promissor quarterback do primeiro ano, ou vai ser o desastre que foi no segundo ano? A gente vai ter uma ideia do que é o Mac Jones. E ainda tem jogador bom no mercado, né? Tem Dalvin Cook, tem o Ngakoue, tem muito jogador ainda que vai acertar com o novo time. Então, são dias maravilhosos que teremos pela frente, tá? Nós estamos empolgados, torcedores dos Commanders mais ainda, porque o futebol tá voltando e sem Dan Snyder. Mas, cara, tem muita coisa. A gente vai acompanhar junto. Por isso que eu peço para você, se inscreva no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, compartilha o Toque Passa. A NFL está voltando. Já sente aqui no ar, aquele clima maravilhoso da NFL voltando. Então fica ligado no canal, semana que vem mais um monte de vídeos aqui pra gente acompanhar. Aquele abraço.